Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula vamos trabalhar em cima de 3 exercícios que tratam dos temas que a gente estudou nas últimas 4 aulas, que foi temperatura, escalas termométricas e conversão entre escalas termométricas. Vamos para a aula? Olá, nessa aula vamos trabalhar alguns exercícios referentes aos assuntos que foram mencionados nas últimas aulas, que se trata de temperatura, escalas termométricas, conversão de escalas termométricas e amplitude térmica. Pois bem, vamos começar aqui pelo exercício 1. Um brasileiro, ao conversar com seu amigo da Inglaterra, soube que a temperatura em Londres era de 14 graus Fahrenheit. Quanto vale essa temperatura em graus Celsius? Essa é uma questão muito simples de conversão de escalas termométricas. Vamos aplicar o processo que já foi estudado. Fazemos aqui as duas torres, a de graus Fahrenheit e a de graus Celsius, com os pontos equivalentes. 212, 100, 14x, 32, 0. Repare que essa escala é um pouquinho diferente da vista. Agora, a escala com os pontos arbitrários, que seria o x e o 14, se encontra abaixo da linha dos pontos 32, 0. Por quê? Pois o ponto conhecido, 14, é menor que 32. Então, a gente só desce a linha dos pontos. Mas o processo é muito semelhante, é o processo da orelha. Igualzinho. A gente faz aqui esse segmento sendo proporcional a esse e esse segmento sendo proporcional a esse. Equacionando, 0 menos x sobre 100 menos x vai ser igual a 32 menos 14 sobre 212 menos 14, que nada mais é que a proporção de segmentos, como já foi visto em aulas anteriores. Aqui são passos algébricos. Menos x sobre 100 menos x igual a 18 sobre 198. 198 é 11 vezes 18. Então simplifica, vai dar 1 sobre 11, que a gente vai passar multiplicando. Ou seja, vai ficar 1 sobre 11 e a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar menos 11x desse lado e 100 menos x vezes 1, que é 100 menos x desse lado. Passando o menos x somando para o outro lado, menos 10x igual a 100, x igual a menos 10 graus Celsius. Questão bem simples e direta sobre conversão de escalas termométricas. Se cair, é uma questão muito fácil, que quem viu o assunto com certeza está preparado para fazer. A questão 2 é uma questão de gráfico. Sabe-se que a escala Kelvin é absoluta, ou seja, não assume valor negativo. Com base no gráfico, encontre o valor de 0 Kelvin em graus Celsius. Ou seja, a questão explica que não existe nada negativo na escala Kelvin. Ou seja, qual seria a menor temperatura? 0 Kelvin. E a questão pede o valor de 0 Kelvin na escala Celsius. É uma questão de análise de gráficos. Pelo gráfico, a gente vai montar essa tabela, que são as informações que o gráfico nos fornece. O ponto 373, 100, explicitado aqui, nessa linha da tabela. O ponto 2730, explicitado nessa linha da tabela. E o ponto 0x. O 0 sendo 0 Kelvin, que a gente quer obter, e o x, o valor em graus Celsius, que é o valor que a gente procura encontrar. O valor de 0 Kelvin na escala Celsius. Agora eu vou virar o quadro. Com as informações que a gente obteve do gráfico, a gente vai montar o esquema já conhecido para a conversão de escalas termométricas. O ponto 100, 373 equivalentes, como pode ser percebido no gráfico, o ponto 2730 e o ponto 0x. Aqui, de novo, a linha dos pontos arbitrários também desceu, porque a gente sabe que 0 é menor que 273 na escala Kelvin. Então, a linha do 0 e do x vai descer para baixo da linha do 0 e do 273. Mas o processo, novamente, é o mesmo. A proporção do segmento 0,273 e do segmento 0,373 é a mesma do segmento 0x, 100x. Como é que a gente vai equacionar isso? 0 menos x está sobre 100 menos x, que é igual o segmento 273 menos 0 sobre 373 menos 0. Agora são passos algébricos. 373 menos 0 é 373, que vai passar multiplicando o menos x. E o 273 vai multiplicar o 100 menos x. Vamos multiplicar cruzado aqui. O que isso vai resultar? Menos 373 vezes x igual a 273 vezes 100 menos x. Fazendo aqui a distributiva e passando o x somando, vamos obter x que multiplica 273 menos 373, que é igual a 273 vezes 100. 273 menos 373 é menos 100. E o 100 aqui cancela com 100 de lá. Vai sobrar menos x igual a 273, x igual a menos 273 graus Celsius. Ou seja, o 0 Kelvin na escala Celsius equivale a menos 273
graus Celsius, concluindo assim a questão número 2. Vamos agora para a questão número 3. Em dado ano, a amplitude térmica máxima registrada no Brasil foi de 50 graus Celsius. Encontre seu valor em graus Fahrenheit. Essa é uma questão direta que pede a conversão de uma escala para outra de um certo valor de amplitude térmica. Como foi visto, o processo é um pouquinho diferente do feito na outra questão. Mas, de novo, é um processo análogo, muito semelhante. Também usa a proporção entre segmentos. No caso aqui, vamos ter as duas torres, os pontos equivalentes, 212, 100, 32, 0, e os segmentos. O segmento desconhecido, delta ômega F, que é a amplitude térmica em Fahrenheit, que é justamente o que a gente quer encontrar, e a amplitude em graus Celsius, equivalente a 50. Ou seja, transformando isso em equação, 50 está para 100 menos 0, assim como delta ômega F está para 212 menos 32, que é o segmento maior. Então aqui, se a gente olhar aqui as frações, 50 sobre 100 é igual a delta ômega F sobre 212 menos 32, que é 180. Então, simplificando aqui, vai dar meio, que é igual a delta ômega F sobre 180. Passando 180 multiplicando, delta ômega F igual a 90 graus Fahrenheit. Ou seja, a amplitude térmica de 50 graus Celsius equivale à amplitude térmica de 90 graus Fahrenheit. Como a questão pedia, o valor da amplitude em graus Fahrenheit é 90. Assim a gente termina a questão 3, terminando aqui as 3 questões propostas, e esse é o fim da aula. Muito obrigado.